Olá, sejam bem-vindos ao Digitalize Seu Odonto. Eu me chamo Camila Leocádio, a Naila também está comigo e a gente veio hoje para o nosso segundo episódio. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que viu, né, o nosso primeiro episódio. A gente ficou muito feliz com o resultado. Vários amigos vieram me abordar no trabalho, me mandaram mensagem, ficaram super animados, porque realmente é um tema que ainda é difícil de você achar, né, conteúdo nas mídias, né? YouTube, Instagram, é tudo muito dividido, né? E até foi por esse motivo que a gente falou, né, no último episódio que resolveu fazer. E hoje a gente resolveu iniciar o segundo episódio falando sobre aquisição de imagem da forma, através, né, dos scanners, né? Que não necessariamente a gente vai falar do scanner de bancada, do laboratório. A gente vai focar mais no scanner intraoral, que é o que a gente vai ter no consultório, porque nos últimos, principalmente nesse ano, eu percebi a quantidade de colegas adquirindo, né, o scanner vem crescendo assim exponencialmente, eu acho até. Tem barateado também bastante do que era, então isso facilita, né, todo mundo entrar. Tem muitas clínicas que disponibilizam para você alugar, né? E até empresas que também têm contratos de aluguel. E a gente vai começar a falar sobre isso, porque desde a faculdade que a gente aprende a parte da moldagem, que a gente tem que ter toda aquela preocupação de tempo, de manipulação, de gesso, de tudo, para ter um molde, né, preciso. A gente também tem que ter essa preocupação, que não é só, vou lá pegar, ótimo, comprei, vou sair escaneando. Exatamente. E a gente vai hoje falar tudo que a gente precisa se observar para conseguir ter um modelo preciso, porque a gente sabe que é possível. Tem milhões de artigos que já falam, né, da parte de tudo, né, do CAD/CAM, que é realmente possível de trabalhar com alta precisão, acurácia, mas a gente precisa saber como fazer, né? Não adianta ter uma tecnologia em mãos e não saber usá-la direito. Na verdade, eu acho que esse é o primeiro passo, né, literalmente, da odontologia digital, é você digitalizar o seu paciente, né? Sim, Você pegar aquela boca e transformar ela, naquela imagem 3D, onde a gente vai sim. conseguir trabalhar e fazer tudo o que tem para fazer. Então, por isso também decidimos começar por essa fase, porque essa é a fase inicial mesmo. E auxiliar vocês a escolherem o scanner Sim. adequado, né? Porque dependendo da sua área, da sua pretensão, né? O que que você pretende fazer com aquele escaneamento, muita coisa muda de um Uhum. scanner para outro. E dicas que nós gostaríamos de ter tido quando fomos comprar nossos scanners, porque o que a empresa vai falar para vocês não é realmente o que A vida acontece real. na vida real. Então, a gente não está aqui para puxar sardinha para nenhuma empresa. Sim, A gente vai falar a realidade, né? Tanto nossas opiniões particulares quanto o que a gente tem na literatura sobre esses scanners. Então, se você está interessado em adquirir um scanner ou se você está interessado em começar a trabalhar com escaneamento intraoral, acho que pode ficar ligado nesse vídeo que a gente vai dar bastante dica e sem puxar a sardinha para nenhum lado, eu acho que é importante a gente falar disso. Das sim, vantagens e desvantagens, eu acho que a gente já pode começar sim, a citar algumas coisas aqui, né, Camila? sim. Bom, no meu consultório, eu trabalho com o scanner da Sirona. Meu scanner é a Omnicam, né? Foi o segundo scanner que a Sirona lançou, né? Isso. Teve antes a Blue, A Blue é. e aí depois já veio a Omnicam. Que já foi uma transformação, né? Porque a Blue precisava do pó para poder conseguir, né? Fazer a captura da imagem É, melhor. E já foi. Até hoje a Omnicam é um baita scanner, né? eu tenho a Omnicam aí há 6 anos, né? Eu tinha comentado no último episódio que nós fizemos que quando eu comprei, né, achei que eu tava com, nossa, top do top e, poxa, 6 meses depois, né, ela já tava lançando outra. Então não Sim, se apegue muito a isso, acho que são outras coisas que a gente tem que visualizar. Para deixar claro essa questão do pó que a Camila comentou, sim. por conta da opacidade ali, né, o excesso de brilho nos escaneamentos mais antigos.
eles atrapalhavam um pouco a aquisição da imagem. Então, para que ficasse mais opaco e que essa imagem fosse adquirida de uma forma melhor, se jogava um pó branco ali para conseguir melhorar a varredura de escaneamento, né, e conseguir fazer o escaneamento dessas arcadas. Hoje não tem mais essa necessidade, a gente vai falar um pouco também salvo algumas exceções, mas bem raro. Hoje a gente consegue viver praticamente sem precisar. Quase não uso. Não uso também não. Sim. Às vezes escanear paciente com aparelho ortodôntico é meio chatinho, algumas cerâmicas que brilham, que, né, dependendo também, às vezes, mas assim, é bom até evitar, né, também, porque mal ou bem, por mais que seja, a gente sabe que é a única forma, às vezes, de conseguir capturar a imagem, quando não está conseguindo de nenhum jeito, por causa do brilho, não pode molhar, porque a umidade já faz já aumenta, né, o volume, então já dá uma certa distorção do que você está querendo, né, ali escanear. Então, sempre tem que ter cuidado, não colocar muito, o paciente também reclama. Então, a gente sempre tenta, com o tempo, né, você vai ficando mais habilidoso, que a gente vai falar sobre isso também. Você vai cada vez não precisando menos de um artifício para ajudar. Exatamente. Eu acho que é legal a gente começar, então, aqui falando para vocês de que forma se dá a aquisição dessas imagens, tá? O que acontece? O que acontece ali dentro daquele scanner, né? Então, o escaneamento nada mais é do que uma varredura que é como uma câmera que tem ali dentro. Aquela câmera vai tirando fotografias, de luz, né? Uma projeção de luz que sai ali e vai tirando um monte de fotografia, uma série de fotografias ali enquanto você vai passando pela arcada. E essas fotografias geram uma única imagem, né? Depois que essa imagem é gerada, a gente vai renderizar essa imagem e vai ter, então, o nosso arquivo STL, que é onde acontece a triangulação desse compilado de fotografias, tá? Então, a gente vai perceber que quanto mais tempo você leva passando o scanner ali, né? As pessoas se confundem muito achando que vai ter uma imagem melhor. Nossa, não, você não vai fazer nada além de pesar mais o seu arquivo. E confundir o software que está processando aquele milhões de pontos que eles chamam até de POI, que é o ponto de objeto ali, né? Para poder ele focar e vai gerando, o software ele vai recolhendo aquilo tudo. E quando a gente vai acumulando muitos pós, né? Você acaba dificultando, deixando a imagem mais pesada. Exatamente. E aí é até interessante a gente falar sobre como é que funciona, né, a captura de imagem, que primeiro de tudo, o scanner em si ele é dividido no hardware, que é o próprio scanner, e ele tem o software que faz esse processamento dessas imagens capturadas. O hardware é literalmente o físico ali, né? É a câmera. A câmera, né? Como se fosse um computador, tem a parte física ali do computador, que é diferente de software. E aí a Camila vai explicar por que é importante isso. Exatamente, porque a parte do hardware, geralmente, até levando um exemplo da Omnicam, dela e a minha, que a minha é a AF, que é aquela portátil, que já veio numa evolução, né, da que vem já, a dela é a Omnicam, que vem que vem com o carrinho, que vem o carrinho já com o Serec, né, o seu, né, o software já ali para desenhar, para fazer o ShareSide. E esse computadorzinho que vem, que muita gente não entende direito, ele tem também o hardware do computador, mas ele também comporta os softwares para fazer todo esse processamento da aquisição, para formar a malha. E com a evolução, né, a gente sempre vai tendo as limitações daquele software, aí vai a empresa buscando, o pessoal do TI vai melhorando a versão. A gente vai conseguindo melhorar, atualizar o software, né? Até onde o hardware permitir. Aguenta, exatamente. E aí, no caso da Omnicam dela, que ele já vem com o computador ali embutido, ele já tem um limite, então precisaria trocar algumas peças do hardware. Trocar o scanner, que é melhor, né? Comprar um scanner. Mas dá para fazer o upgrade do hardware
da máquina ali, né? Mas enfim, o meu, como eu já vim com um computador externo, né? Com uma torre mesmo, ou pode ser também um notebook. Ele já tem um hardware do computador também que comporta essas atualizações dos softwares. Então, hoje, a atualização que eu já tenho, eu consigo fazer muito mais coisa do que Do ela que eu. com a Omni dela com a versão antiga. Ou seja, a mesma câmera, só que com software diferente eu consigo fazer muito mais Melhora a coisa. qualidade. Na verdade, não é nem fazer muito mais coisa, mas eu diria que é fazer com mais Com facilidade mais facilidade e do também que eu. consegue fazer assim, por É, exemplo, a gente vai falar também, mas eu já vou explicar. Normalmente, a gente tem uma velocidade um pouquinho um maior pouquinho também de maior, captura. exatamente. Vai fazer com mais facilidade mesmo. Você É. consegue hoje a facilidade de, eu estou escaneando, não sei se alguém já teve a experiência, mas às vezes tem gente que gosta de usar afastador, tem Eu gente não que uso. não usa, mas às vezes vem uma bochecha no meio do caminho, uma língua no meio do caminho. E aí, com o software atual, se você afastar depois e reescanear ali naquele pedaço, ele apaga o que estava a mais em excesso. Então, num escaneamento de um implante, eu hoje consigo colocar o Scambori, que seria o transfer digital, e depois eu tiro esse Scambori, copio aquela malha e passo só ali em cima, sem precisar recortar aquele pedaço do que tinha o escambore e ele já apaga e já pega o perfil de emergência. Então, isso Isso. facilita ali o dia a É, dia também. então, assim, tudo isso que a Camila falou, que o software dela faz, o meu software, por ser mais antigo, não faz e eu não consigo mais atualizar, porque o meu hardware não comporta mais. Então, eu vou conseguir escanear implante? Vou. Com Só que certeza. vai me dar um pouquinho mais de trabalho, Sim. né? Se eu pegar bochecha e língua, e aí? Eu vou ter que parar e vou ter que Recortar. recortar manualmente. Então, as pessoas às vezes acham que a qualidade ou a facilidade, né, tá na Sim. máquina em si, e nem sempre. Nem Às sempre. vezes, quando você só atualiza o software, você já melhorou, Corrigiu corrigiu um monte de aqueles coisa, dificuldades que exatamente. tinham. Porque a câmera mesmo, né, essa tecnologia, ela está inserida ali, eu vou conseguir ter as mesmas imagens que ela. Só que ela vai ter um pouco mais de facilidade Sim. por conta dessa evolução do software. Então, acho que isso era uma coisa que a gente queria falar, deixar bem claro para vocês entenderem a diferença de hardware e software. Porque Sim. isso vai se estender para toda e qualquer marca hoje, Tudo. tá, É. de scanner. E é Então, sempre bom a gente, não só o scanner, mas até qualquer software que você venha querer adquirir, até se você quiser exatamente. entrar mais a O fundo no mundo software de digital, fora, você ter, às vezes, empresas que já disponibilizam quando você compra. A minha Omnicam eu já faço o upgrade sem precisar pagar mais por isso. Então, é, são coisas que você coisinhas que vocês têm precisa que ficar saber, ficar espertos, esperto na hora de de decidir comprar. uma compra. Para você já aproveitar, saber que a parte digital está evoluindo muito rápido. Então, se você puder aproveitar isso sem ter um custo maior, é sempre bom Com na hora de certeza. decidir na compra. É, assim, quando a gente fala da parte de aquisição de um novo scanner, do scanner que você pretende comprar para o seu consultório, eu acho que uma das dicas que eu dou é, primeiro, qual a sua intenção com o seu scanner, qual a sua área, né? Você é da ortodontia, você é da prótese, você é do implante, você quer trabalhar fazendo guia, você quer partir para a parte laboratorial, o que que você pretende com esse scanner? Para você poder entender qual o melhor, tá? As empresas vão vender para vocês, gente, coisas que são irreais, né? Vamos ser bem sinceras aqui, né? Meu sistema é aberto, meu sistema é fechado, Sim. né? Na verdade, ninguém vai falar que o sistema é fechado. Todo mundo vai falar que o Que sistema é é ótimo, aberto, que dá né? para tudo. É. Vamos Sim. entender um pouco do que é o sistema fechado e do que é o sistema aberto. Sim. O sistema aberto que a gente fala é quando você consegue exportar essa imagem que você adquiriu no formato de STL, esse formato de triangulação, então, que é feito. E aí você consegue jogar essa imagem em qualquer outro software e trabalhar. Claro que uma vez que você exportou em STL, você vai conseguir colocar em qualquer software
de desenho de dente, de desenho de guia, de desenho de placa, do que vocês quiserem, tá? Qualquer software que esteja disposto a receber esse Mas o que vem depois disso? Você desenhou, legal. Agora você quer fresar, quer imprimir. E aí vem a parte do... Você caiu na mentirinha do software aberto. Ele, na verdade, não era aberto. Porque eu, por exemplo, tenho o sistema completo da Sirona, tá? Então, ótimo, eu realmente consigo exportar meu escaneamento. Só que se eu jogar ele em um software que não seja o software da Sirona, porque eu amo aquele software ali e eu quero desenhar meus dentes naquele software, porque os dentes daquele software são muito mais bonitos do que os dentes da Sirona. Ou eu tenho mais facilidade. Ou eu tenho mais facilidade. Sim. Aí depois eu vou querer fazer o quê? Usar a minha fresadora da Sirona para fresar aqueles dentes que eu desenhei. Eu não vou conseguir, tá? Só vou conseguir se eu tiver feito dentro de um software da Sirona. Então, eu sou obrigada a trabalhar com o Inlab, que é o software da Sirona, ou o próprio Serec, que já vem. Então, essa balela que eu caí de que o software, de que é um sistema aberto, na verdade não é, tá? Então, tem que ficar atento a isso para vocês não caírem nessa, que isso acho que é uma das dicas. Cuidado, se você tem interesse em trabalhar com vários softwares diferentes, dentro da Sirona, inclusive, eles criaram um formato de imagem que só se comunica de Sirona para Sirona, que é o DSD, né? E aí tem também como enviar do sistema pelo Sirona Connect. Pelo sistema Sirona Connect, né? É o Connect, E aí você também consegue fazer, se a Camila tem Sirona e eu também, aí eu envio meu escaneamento direto para ela. Mas eu não consigo enviar nada do que eu desenhar. Eu só consigo enviar o que eu escaneei. Exatamente. Né? Para ficar bem claro isso também. A única diferença é quando tem o laboratório de prótese, que ele já tem uma fresadora já pró da Sirona até, mas aí a fresadora em lab. É uma fresadora em lab, que é maior, que aí ela recebe tudo. Mais cara, cara, que a gente não vai ter isso no consultório. É muito difícil, não que não possa ter, mas aí é mais difícil ainda, né? Não faz menos sentido dependendo do fluxo da pessoa. E outra coisa importante em relação a essa parte de aberto e fechado é para as pessoas que trabalham com orto. Eu, por exemplo, não trabalho com orto, né? Eu não sou orto, mas eu tenho um sócio que é orto. E aí, na hora da gente escolher o scanner, aí eu já vinha com a minha ideia de prótese, de implante, meus sonhos de, não, vou talvez pegar uma Prime Scan, porque a Prime Scan, ela pega mais fácil, ela é mais rápida. É a melhor que tem hoje. Ela pega profundidade muito mais fácil, ela consegue escanear aí dentro do total também muito tranquilamente. A partir de, né? Então é o scanner, vamos dizer, dos sonhos hoje de quem é um protesista. É o melhor scanner do mercado hoje. Exatamente. Só que não adianta para o meu amigo da Orto. Por quê? Porque a Prime Scan não manda para a empresa para da Align, porque a Align ela só recebe hoje em dia para fazer os alinhadores, né, da Invisalign, só os da própria Align, que é o Aitero, a Omnican. Só uma pausezinha. Gente, Aitero, para quem quer trabalhar com prótese... já tem o novo Aitero já deu uma boa melhorada. Que até eu tenho uma colega nossa do mestrado que usa, até adquiriu um novo. É a captura de oclusão. No Aitero é mais difícil, mais complicada pra gente também que vem que tá na Sirona, que é bem mais fácil. Mas, enfim, dá para usar. Mas todo mundo que eu conheço que tem o Aitero, que é sócio. Não, até tenho também, que é sócio de alguém que é orto, que tem o Aitero, e acaba, óbvio, não vai comprar outro scanner e vai usar. Reclama pouco. Tem que ficar atento a essa questão. Reclama um pouco de algumas dificuldades, mas dá para fazer também, né? Aí tem aquela questão também da que a gente estava falando. Tem coisa que é mais fácil com um. Não é que não dê para fazer com o outro. Então, isso tudo você vai ter que pesar na balança. E tem aqueles, né, Camila, que não dá para fazer quase que nada. Nada, exatamente. Depois a gente... Enfim, aí concluindo a questão da horta, só para poder que, se tiver algum ortodontista assistindo para saber, porque trabalhe com a Align, né, que é a maior empresa hoje em dia, né, de alinhador. Somente a Omnican
A F, né, que acho que tem o Connect, né, que a sua, por exemplo, É. não exporta para Line, porque já teria que ter o software de Toma cuidado orto. com isso, porque É, você vai ver lá na Invisalign quais os scanners que se comunicam com vocês. A Omnicam, a a Itero Trishape e o Trishape e a Trishape. é Aí você, poxa, é legal, vou comprar uma Omnicam usada então. o Trios, né, da Cuidado, Trishape. porque a minha Omnicam, que é a primeira, né, na época que eu comprei, tinha que ter um software específico, que era o software de orto, para poder funcionar com a Invisalign. E Isso, como eu não sou orto e eu não tinha interesse em trabalhar com a Invisalign, eu não adquiri esse software. isso. Então a minha Omnicam não vai servir para você. Agora, a Omnicam da Camila, que já é uma versão depois, já vem incluída esse software. Não é nem Né? que Na ela nem verdade, nem vem é um com software à isso, ela parte, tem o Connect que que permite já já permite mandar a para conexão Line. direto para a Line. Exatamente, sim. Então, ficar atento até em qual Omnicam você está comprando, É, porque se for a minha e não tiver esse software, não sim. vai ter conexão com a Invisalign. E se for a da Camila, que é a AF, já vai ter. Sim, e aí às Então, vezes assim, a gente tá falando isso, apesar de ser uma Omnicam que nem vende, né, mais na Cirona sem estar com Connect, já não vende mais. mas às vezes você quer comprar uma usada, mais barata, Isso. porque é igual carro, né? Tem os novos, Eu os daqui a pouco tô seminovos. trocando a minha. A Então, minha não vai funcionar para um horta. pois é, então isso daí é importante, né, também da gente. Eu mesma, quando fui comprar lá atrás, né, quando eu estava decidindo, eu cheguei a cogitar de comprar uma usada para mim, porque para Sim. mim serviria. Só que aí foi quando começou a cair um pouco os preços bastante, e aí eu acabei, vou pagar um pouquinho mais e já pego o carro novo, né, vamos dizer É. assim. Mas assim, diquinha de ouro, gente. Dessas três aqui que a gente falou, né? A gente falou da Omnicam, da, da Itero e da Trishape, que É, são, né, para quem faz orto aí e vai ter que trabalhar com Invisalign, você vai ter que escolher entre essas três. isso. Diquinha de ouro, vai na Omnicam. Né? Vamos ser Não, mas a direto aqui. Trishape também, o Porque Tris é muito bom. Não, é, ele é muito bom também. também tem aquela É, fase de adaptação, assim, né? sim, Eu usei agora no mestrado, recentemente foi quando eu usei a Trishape, né? sim, Eu tô muito habituada com a Omni, eu sei da qualidade dela, assim, uma excelente scanner, né? Eu acho que a sim. Cirona é realmente tá bem à frente nessa questão da qualidade de escaneamento, tá? Tem esse defeitinho aí de ser realmente um sistema fechado. E aí, se for ver isso, né? Talvez O Tris, nessa ele questão, o Trios eu acaba acho um sendo. scanner muito bom também, porque ele É, pega fácil. E tem também o Medit também, novo, que é mais novo assim, dentro dele já é o mais esse já é recente. um scanner que vocês conhecem pouco, né? As pessoas não falam muito do Medit. Sim, Mas aí já não, a gente já sai da parte de orto, né? Aí já não é mais já não é orto, tão indicado para o ortodontista. Mas o Meditlink, na verdade, é o software, né? Isso. Ah, diquinha também, hein, gente? Software gratuito, dá para fazer muita coisa pelo Meditlink. É um software que vocês já podem Sim. baixar e que vai receber qualquer escaneamento. Não tem obrigatoriamente que ter o scanner da Medit para você ter o software Não da Medit. precisa. Então você já pode baixar esse software porque tem muita coisa legal que dá para fazer. E ele é bem E é um fácil, é um software para facílimo, dentista, é um software para dentista. não é o Mesh Mixer que você é um software aberto para tudo, que você É, faz coisa odontológica, é um software mas é bom. mais difícil, né, É, mas não que, assim, dentro dos odontológicos é muito mais fácil, porque ele já é. tem um pouco já jogando para já sugestão de coroa, placa, enfim. Não, tem muita coisa que dá para fazer pelo Meditlink, Isso. mas não vamos falar de software, que Não, senão hoje não, vamos falar mesmo do scanner. É um bom scanner também, é um scanner Sim. bacana que chegou aí no mercado. Eu fiquei sabendo, né, No, desse scanner no curso mesmo, a no gente. curso, eu já havia lido sobre ele antes num artigo, Sim, né, que esse artigo, na verdade, que eu li, ele fazia um comparativo de vários scanners. E sim. aí, entre esse comparativo, estava qual scanner com a melhor velocidade de varredura, com a melhor qualidade de imagem, Sim. qual o tempo que levava para escanear aquela arcada. E aí, depois a gente, né, naquele momento, quando eu li aquele artigo, me pareceu super interessante. E hoje a gente aqui no mestrado já sabe
que na verdade tem muito viés, né? Muitos viés aí com relação a isso. É bem até complicado ter uma comparação, né? Porque Fazer são esse tipo de feitos comparativo. de forma diferente, os estudos, às vezes não levam em consideração E vários tem fatores, então é difícil. acho que tem muito a ver também com a habilidade manual, né, do operador ali. Tem que lembrar que, poxa, eu escaneio há 6 anos, a Camila já escaneia há muito tempo, Sim. então a gente vai ter muito mais facilidade com qualquer scanner que der na nossa mão do que alguém que está começando agora, né, gente? Porque uma coisa é quando Sim. você vai lá no congresso, eles vão te colocar sentados para É. escanear um manequim. Que é fácil. E vão falar: olha como meu scanner é maravilhoso, senta aqui, escaneia esse manequim. Vocês vão pegar o manequim, vamos escanear o manequim. Vai virar o manequim de Vai virar o manequim de vários. Você vai falar: nossa, mas esse scanner é maravilhoso. mole. E elas lá falando que não era bom, né? Como. Vamos dar um exemplo? Vamos. Acho que a gente já pensou no mesmo exemplo. Vamos falar do Virtu, tá bom? Vamos falar do Virtu. Sem querer, voou aqui na minha cabeça esse nome. Vamos falar do Virtu. Né? Um scanner que você vai pegar lá o seu manequim, mesmo o manequim não vai ser tão fácil de escanear. Que a gente Mas sofreu. né? Por quê? Não sei por que fizeram isso, levaram a nossa turma de mestrado lá, na empresa deles. Não, foi ótimo, porque a gente teve conheceu. a possibilidade. A gente sentou lá, então a gente está falando isso com propriedade. Nós estivemos lá recentemente para conhecer esse novo scanner deles. Aí eles já tinham uma fama de não ter um bom scanner. A gente já pegou a versão já evoluída, né, do software deles também. E mesmo assim, a gente não gostou muito, porque a gente já tem a comparação não só da Omnicam, que a gente usa diariamente, mas lá no curso a gente usa muito Trizo, Medit também, e realmente comparando ele, o ele fica bem também, eu achei também. Mas tenho amigos que têm, né, e faz mais a parte de um escaneamento para que a gente chama que é para impressão, né, para fazer modelo. Aí tranquilo. Assim, não é que não dê, é aquele mesmo Vocês papo. vão passar raiva. Mas vai ser mais difícil sempre. Vai passar raiva, né, Camila? Vai passar raiva. A verdade, né? Porque, assim, o que acontece? Eles vão jogar... E a diferença de preço não é tão grande e não faz... Assim, na minha cabeça não faz sentido. Eu vou dar um exemplo real aqui, que foi o rapaz que faz endo no meu consultório, tá buscando comprar um scanner. E aí, obviamente, ele recebeu uma oferta irrecusável do Virtu, né? Que já vai com o software. E aí ele falou: pô, o preço tá muito bom, o valor tá maravilhoso. Falei: mas é claro que o valor tá maravilhoso, porque não é que isso. É como eles vão concorrer. É a maneira deles concorrerem, entrarem ali no jogo, né? E aí a dica que eu dei pra ele, eu falei: olha, se você quer investir isso no scanner, cara, vá. E porque ele hoje faz implanto, né? Ele já tá na área de implantodontia, então, claro, também fazendo a parte da orto. Sim. Da orto não, da prótese, né? Sim. Então, porque ele vai querer fazer o guia cirúrgico dele, ele vai querer fazer a prótese dele ali, né? Fazer o escaneamento do implante dele. Então, a dica que eu dei pra ele foi: compre um scanner melhor usado, mesmo que seja mais antigo, do que o Virtu, porque você vai passar raiva. Você tem que lembrar, gente, que escanear um manequim não é escanear uma boca, tá? Sim. É muito diferente. E assim, vocês vão ficar vislumbrados quando forem em congresso, vão sentar vocês lá para fazer o hands-on ali, e na realidade não é aquilo. Pega todas essas diquinhas aqui, pergunta se é sistema aberto, sistema fechado, que tipo de software vem, com que frequência tem que mais ou menos faz essas atualizações. Essas atualizações são pagas, não são pagas, tem que pagar alguma anuidade, não tem que pagar anuidade, né? Porque tudo isso são coisas que não vão ser passadas para vocês, assim como não foi passado para mim. Na verdade, quando eu comecei a ver, eu fiz até... na época estava na pandemia, né? Que eu comprei no ano da pandemia, então não tinha nada presencial, era tudo por vídeo. E aí eu fiz até com aquela Carestream também, que era também um scanner. Mas enfim, eu fiz com eles, fiz com a Trios, fiz com a Cirona, fiz com a Itero. E realmente, eu fui pegando dica com algumas poucas pessoas que eu conheci que tinha.
E realmente ter hoje em dia a gente com um pouco, que conhece algumas pouco pessoas e mais, mais, é sempre bom conversar, né, com colegas que tenham também algum scanner que você tenha vontade, às vezes, pelo preço, porque nem sempre é aquilo. A diferença não é tão grande e você precisa ver o que que você vai usar, né, para poder, o que que você precisa do scanner, para depois não se arrepender daqui a um ano e meio. E, poxa, Exatamente. podia ter comprado outro. Porque não é não é tão barato pra gente ficar também toda hora E assim, trocando, gente, assim. não é tão fácil quanto parece, tá? Fazer um escaneamento intraoral, principalmente de arcada inteira, Não é. não é tão fácil quanto parece. Então, eu vejo muito assim, as pessoas que às vezes sentam lá no consultório, o estagiário, falam, pode escanear, vai lá. E Passa aí, mal. então ninguém quer levar uma hora inteira Sim. escaneando um paciente. E nem o paciente quer, vai chegar uma hora que o paciente vai falar, cara, põe a massinha aí que eu prefiro, entendeu? Sim, sim. Então, Na verdade, tem assim, coisas que quando a gente começa, por muitas vezes dá vontade de pegar a é massinha e complicado. fazer. Isso é uma coisa importante, como eu estava falando lá no início de hoje, né? Que a gente aprendeu todos os detalhes para fazer uma boa moldagem, desde manipulação, compressão seleção de moldeira, pressão, aquela coisa toda. A gente precisa também se atentar a todos os detalhes para você conseguir fazer um escaneamento bom. É, Então, desde a gente começa pela parte de se orienta, né, de escolher o scanner. Agora eu decidi. Faz, né, todo o curso de treinamento e segue o passo a passo da varredura, né, que é a sequência de a escaneamento. técnica, A né, técnica, indicada ali para aquele exatamente. produto. Geralmente a gente tem aquela preocupação com a iluminação não é indicado de você colocar o foco do equipamento ligado, você tem que ter uma luz ambiente, o consultório com a luz acesa. Existe até uns artigos que falam em Apagar conta a de luz, iluminação e tal, mas vamos ser realistas, quem vai mudar isso é só a pessoa iluminação. mais neurótica que vai ficar É, medindo. Então, é você realmente desligar o foco, secar bem, porque a saliva ela vai atrapalhar. atrapalhar, vai ficar ali marcada no escaneamento, vai, dependendo do lugar, como na moldagem, né? A gente precisa secar bem. Então, a Nay, ela não gosta de usar muito afastador, eu prefiro, eu Eu me uso adaptei, usar. né? É, Cada um, eu não, eu gosto hoje em dia de usar o da Ivoclar, aquele Optagrade, que ele segura o lábio, é. é mais prático, mas tem os outros afastadores, enfim, cada um vai se adaptando, mas o fato é, no início a gente demora mesmo, e tem um monte de artigo que fala isso, a experiência do operador vai Vai ser muito, totalmente vai proporcional contar muito. à precisão isso na época da moldagem também era. Eu lembro na faculdade, teve um amigo meu que moldou até Quem nunca passou por isso, né? É, é assim, claro que a gente não vai escanear a garganta da pessoa, mas vai ter aquela dificuldade. Então, assim, existem vários artigos até que fizeram comparações de como é a melhor forma de varredura, mas não, também é difícil de você de chegar numa vieses, né? De conclusão. novo, porque tá muito ligado à Exatamente. Mas habilidade, à técnica que a pessoa se adaptou a fazer. exatamente. Mas o Então, mais importante é você lembrar, uma vez um amigo me falou isso e eu guardei. O escaneamento ele não pode ficar, você não pode ficar também balançando muito a senão câmera. Você tem que duplica. seguir É, o mais linear possível, igual uma foto quando você vai fazer tá na praia, quero fazer aquela foto panorâmica. Se você fizer o celular assim, vai ficar aquela imagem toda é, mexida. Então você tem que ir o mais retinho possível. E aí a maior dificuldade na região anterior, porque você começa, vai lá atrás e essa curva é o que dá é o que dá a mais distorção. alteração. Por isso que os escaneamentos de M-arco são mais precisos Mais do de arcada fáceis do que a de total, arcada total, é. porque tem essa questão. E aí existem algumas dicas, eu uso uma que eu aprendi já da Cirona, que ele já no meu treinamento foi falado, Oclusal inteira. que vai pela palatina inteira, aí vem a oclusal inteira, vem a vestibular até o canino, E aí depois vai e depois, retocando. e depois vai até o canino do É, outro lado. assim, importante
entender, gente, que é uma inteligência artificial, né? Então, como é que ele Sim, reconhece aquela imagem ali, né? Um monte de dente. Como é que ele sabe por qual dente você parou o escaneamento e está retomando? sim. Então, é sempre interessante também, eu acho que entender que voltar do ponto onde você começou o seu escaneamento vai ser sempre muito mais fácil e é o indicado, né? Se É, você começou pelo segundo molar superior direito e pegou a palatina inteira, para e volta de novo para o segundo molar superior direito e começa dali para oclusal de novo, né? sim. Porque por vezes ele pode se confundir e achar que a máquina vai achar que, pô, agora ela né? Porque tem gente que quer ir diretão achando que, uau, É, vou fazer um escaneamento de boca inteira em 10 minutos. Não vai, e se fizer vai ficar errado, né? E aí eu acho sim. que não tem Prime Scan que faça esse milagre aí. A boca inteira, eu acho que edêntolo também, a Omnicam deixa um pouquinho a desejar na questão do Deixa. edêntolo. Não, então a É própria difícil. Cirona já fala disso, né? É, E também escaneamento de lábio. A Omnicam também tem dá para fazer, mas é mais difícil. O Medit já é, por exemplo, mais melhor. fácil. É. Então, assim, tem aquilo que a gente falou. Tudo, no Depende final, do que você dependendo quer. da sua Eu não escaneio habilidade. lábio, assim, sinceramente, É, eu não tenho, não vejo essa necessidade. sim, É, uma outra coisa também que a gente estava conversando, que era legal de falar, é a tomada de oclusão. Como é que sim, funciona isso, gente? A gente escaneia a arcada superior ou a M arcada, né, que seja, e depois a gente tem que fazer vamos pensar numa boca inteira, né? Escaneia a superior, sim. escaneia a inferior, e aí eu tenho que fazer a captura da oclusão, né? Então pede para o paciente morder, e aí você faz aquela captura. Com o sistema da Cirona, a gente consegue de um lado só, ou só na parte anterior, enfim, com uma pequena tomada de imagem, a inteligência artificial da Cirona já reconhece a Sim, oclusão total ali. Então isso. é muito fácil e Muito. muito rápido. Eu acho que é uma das grandes vantagens da Cirona Sim. é poder fazer a tomada de oclusão De uma somente de um vez. lado. É. Porque, por exemplo, o Trishape, você tem que pegar um lado, fazer o escaneamento, aí vai ser gerada uma imagem, tem que pegar o outro lado depois, Isso. trocar, né? Gera mais um quadrado, pega o escaneamento do outro lado. E por vezes, assim, principalmente quando é caso de protocolo, né? E aí eu defini a minha dimensão vertical. Sim. Como eu gosto de fazer, já que eu sou cerona. Sim. Eu pego aquela provisória que ficou na boca ali do meu paciente, recorto ela no meio, parafuso ali, só de um lado, o outro Sim. lado eu deixo sem nada, e escaneio só o outro lado que tá sem Aí já nada, e resolveu. Já resolveu. ela já entendeu a altura, sozinha. Se fosse Se no outro, eu fosse no outro, teria que pegar a outra a metade. outra metade, colocar do outro lado, então tudo isso é tempo, né? É, Tempo de trabalho, tempo de cadeira, a gente sabe como isso é importante. Então, mais uma vantagem da Cirona sobre os outros, eu acho que é a captura de oclusão sim, mesmo, sim. né? Ah, e também, só uma coisa que a gente falou do Virtu, para deixar claro, é o único sistema que tem a tomada de imagem diferente, tá? É por O vídeo, é. Virtu, ele não funciona com tomada de Fotografias, fotografias. é. Ele, na verdade, é um espelho que tem interno ali daquela cabecinha na base e é por vídeo. Então, são vídeo que vai sendo formado, né? Vai sendo jogada a imagem naquele espelho, na câmera, e aí Isso. E o- é, aí o- é é, assim que ele renderiza ali para renderiza ali fazer depois para a fazer a malha. malha. A malha que a gente chama, tá, gente? Depois que é formado um STL, essa triangulação aí. Quando você vai arrumar um modelo num software para poder fazer a impressão desse modelo, E isso der fica um muito zoom, nítido. zoom, zoom, Você zoom, vai você vai ver ver. os Porque vai ter que triângulozinhos. fazer aquele recorte e não tem como não ver, né? E uma coisa até Mesh Mixer, interessante. clica no W, É, já perfeito. melhora. Uma coisa interessante para explicar, né, para vocês já começarem a entender, quando tem essa parte inicial, né, que o scanner vai formando todos esses triângulos para construir a malha, com a evolução também dos softwares, até tem artigos que mostram diferentes triangulações entre os scanners. Para você também não fazer uma imagem muito densa, muito pesada, né? Ele já faz pela inteligência artificial do software, ele vai ver num lugar que ele precisa. Por exemplo, uma face bem lisa, uma vestibular que não tenha muita textura e tal lisa, ele já vai botar uns triângulos
maiores ali. Uhum. E nos cantinhos de sulco, um término de preparo, ele vai botar uma, Uma uma, uma quantidade quantidade maior. muito grande de triângulos. E menores, porque E, é mais detalhado. exatamente, e isso que dá a precisão. Então, ele já, de forma inteligente, ele já faz essa divisão. E isso também diferencia até na qualidade ali Com certeza. da malha e tal, para poder você trabalhar. E outra coisa importante, que quando a gente falou da parte do escaneamento, é sempre importante, como a gente já sabe, que na hora que chega para fazer um arco total, nessa região anterior, a gente sabe que é o lugar que vai ter uma facilidade Mais maior de dificuldade. distorcer. Você primeiro se preocupe em capturar. Ah, eu quero, vamos dizer, hoje fazer de 12 a 22 facetas. Tá lá os preparos. Você primeiro se preocupa em pegar o arco todo e depois você fecha os buraquinhos que Isso. tiver. Ah, sobrou uns buraquinhos abertos, aí você vai ali Vai e fechando. fecha só ali, para É, não ficar pega pesando muita aquele malha. maciço, né? Porque o que acontece? Sim, Lembra que a inteligência artificial ela vai entender a nossa imagem. Quanto sim, mais detalhe você tiver daquela imagem, ela já vai rapidamente conseguir entender, opa, onde eu tô. E aí a sim. probabilidade de erro, de duplicação de imagem, É né? muito Já é menor. muito menor. Sim, Então, primeiro pega aquele grosso mesmo, porque daí ela vai sempre entender, né? Porque nenhum dente é igual ao outro, nenhum dente é idêntico ao outro. Então, ela sim, vai sempre entender onde a gente tá. E aí, a sim. partir disso, cai muito a chance da gente errar, da gente falhar, né, Isso. no escaneamento. Mas não é fácil fazer um escaneamento de boca toda, É. né? Eu me lembro, antes de eu ter meu scanner, a Invisalign, ela vai, né? E manda alguém É. escanear. E aí Sim, eu pensava, vai ser rapidinho, tipo, tirava uma onda, filmava e tal. sim, E levava um tempão. Eu falava, gente, nossa, a pessoa, uma máquina dessa, um tempão para escanear. sim. Depois, quando vocês forem escanear uma boca inteira que não é um manequim, lembrem-se disso, né? Na hora que vocês forem fazer o hands-on lá no congresso, na hora que forem mostrar que o scanner deles é o melhor, a boca não é um manequim. Pede para sentar o seu colega e escanear ele. E É. aí vocês vão ver qual é o melhor scanner que vocês têm na mão. Mas, de maneira geral, né, Camila? Eu acho que todos vão É. cumprir, tá, gente? Sim, Todos vão sim, cumprir o que tem que cumprir. A questão vai ser, como a gente acabou de citar, o meu scanner e o dela, algumas coisas sim. mais fáceis no dela, outras não tanto no É. meu. É Então, uma outra coisa importante que tem um dentista super aqui do Rio que ele dá muita aula, muito curso, congresso e tal, o Sérgio Miga, até, ele fala muito da questão, tem falado, pelo menos nos últimos congressos que eu tenho ido, muito da questão de recorte de malha. Porque já saiu até um artigo da você vai recortando, ela vai é, unindo, né? e ele fala que esses recortes, eles vão diminuindo a pressão, porque o artigo ele falava mesmo, ele queria saber o que que ajudava a aumentar a precisão e reduzir a precisão. Então, por exemplo, até porque ele trabalha muito com a Cerona, né? E a Prime Scan, ela tem a vantagem de tudo, exatamente pela questão dela conseguir capturar uma profundidade maior. Você, por exemplo, vai fazer aquele tal escaneamento da faceta, tá usando dois fios. Então você faz o arco inteiro, quando chega ali na frente, se você tem a Prime Scan, você vai tirar o fio e a gente sabe que a gente vai dar uma colabadinha, né? E ali perde um pouquinho. Então, como ela tem uma captura rápida e ela não precisa você recortar a malha, porque ela entende. Quando você tem um objeto maior e você tira ele, como aquela história da língua que entrou, e depois você segurou com o afastador, segurou a língua e passou, ele apagou a língua, ele também apaga o fio. Então você não precisa recortar. E aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus. Então, eu estou distorcendo os meus trabalhos todos, porque eu estou recortando os preparos ali para escanear ali depois tirando o segundo fio. Você recortava os preparos. Eu Nunca recortei recorto, preparo. eu Nunca recorto para recortei preparo. poder E nunca fazer, deu errado. para poder. Então, mas eu recorto para poder garantir que vai pegar, às vezes, Uhum. um lugar que eu quero afastar mais. E, assim, eu também não tenho problema, É, entendeu? Não tem problema, fica super bem adaptado, né? E, claro que a gente estava. O artigo está se tratando de uma evolução para uma precisão, mas a gente consegue sim trabalhar
desse jeito, recortando, que na verdade eu acho que só a Prime Scan consegue fazer isso. Não, E aí você não vai trocar o seu scanner só por causa disso. A Lucirona patrocina a gente, tá? Mas, na verdade, não tem comparação hoje com a Prime Scan. Nenhum scanner no mercado vai conseguir se comparar. E assim, eu acho que de todos os sistemas da Cirona, né, da minha Omnicam, que evoluiu para a sua Omnicam, são scanners excepcionais Muito e que bons. cumprem muito bem com tudo que a gente precisa. Maioria, mas a Prime, bem, ela não entra no sistema da ortodontia. Não Vamos lembrar disso. Não Maravilhoso, é o melhor scanner que tem, mas não vai se comunicar com a Align. Com a Align, para quem faz. Né, Invisalign. Exatamente. E mais uma outra coisa importante que me veio aqui, que é importante falar, que é qual a dificuldade atual que a gente tem nos scanners em geral. Até na Prime para algumas coisas. Apesar da Prime ter essa facilidade de pegar um edêntulo total, a gente sabe que como são fotos e que, né, que vai tirando e vai se unindo. Se a gente tem, por exemplo, na parte inferior, eu vou fazer uma PPR, queria escanear e fazer digital. Ali atrás tem. Geralmente o paciente que já não tem os dentes posteriores, a gente sabe que é muita mucosa ali, balança assoalho de língua, e aí o scanner vai uma vez, ele tá numa posição. Aí ele volta, aí a base já deu uma mudada. Então ele não sabe o que, ele não tem consegue. Tem que ficar muito de olho nisso, gente. Não, pega a imagem, gira a imagem, impossível. Dá um zoom, porque aí você vai conseguir sim ver quando tem uma duplicação ali, né? Mas é bem difícil de você ter uma precisão para fazer. Então hoje em dia ainda, acho que talvez a orientação ainda é para esses casos de prótese total e PPR, você fazer a moldagem e escanear a moldagem, porque por causa dessa questão. É a indicação ainda maior dos artigos, ainda é essa. Não é que não dê para fazer, mas é bem trabalhoso. É um lugar úmido, é difícil. Mas eu acredito, sim, com a velocidade que a gente tem avançado, né, vai daqui a pouco deixar de ser um problema. Não, assim, mas é a única coisa que me vem à cabeça de limitação ainda maior. Com relação a limitações, assim. Sim. Uma coisa também que é muito importante. Você entender que gente, vocês vão fazer um caso simples, um caso básico, né? Uma coroa unitária, não é algo assim, né, de boca inteira. Não precisa se preocupar em escaneio o óbvio, né? Que são os dentes vizinhos. Para quê? Porque a coroa desce com uma precisão e com uma acurácia absurda, né? Ela vai deixar o pontinho ali de contato perfeito. Se você colocou na boca do seu paciente, ele fechou e falou, tá alto, doutor? Você fez alguma coisa errada. Com certeza não foi o software. Você pegou, porque o que acontece na hora da captura da oclusão é aquilo, gente, vocês sabem como é que é paciente. Fecha a boca normal. Não, normal. Não vamos. A gente sabe como é que são os pacientes, eles têm dificuldade ali de entender como é que é para fechar a boca normal. Deitada, e joga o queixo para frente protrui. Então, você provavelmente fez a captura errada da oclusão, por exemplo. Ou então não prestou... a coroa não está descendo, meu Deus, está batendo nos dentes vizinhos. Então, você não fez o preparo correto ou não escaneou corretamente os dentinhos vizinhos. Porque o que acontece? Se você não escanear, o software ele vai fechar sozinho. Ele vai inventar. Ele vai inventar o buraco. Ele não vai deixar a malha aberta. Ele vai fechar aquele buraco. Ele vai fechar do jeito dele. Então, você vai ter que trabalhar ali daquele jeito. Ficar muito atento aos dentes adjacentes ao seu trabalho, né? E aí, se você está trabalhando no pré-molar e lá no central ficou um buraco que a máquina vai fechar sozinha, não tanto tem faz. Tanto problema. Deixa até. Para não pesar muito a sua imagem. Pega o que importa. O que importa, né? exatamente. Então, ficar atento a isso e atento à oclusão. Como é que seu paciente... Eu já errei isso. Né? E eu falei, cara, o que eu faço agora, meu Deus? Eu só fui ver isso porque eu achei muito estranho. Falei, mas tá batendo em tudo. Eu olhei a altura, tava tão bonito. E aí, quando eu voltei lá na oclusão, tava totalmente errada. E aí, se o paciente já foi para casa... pelo menos na Omnicam, eu tenho a possibilidade, né, no software, de fazer essa união da oclusão de forma manual, tá? Então, se você já pegou, se você já fez aquela captura,
no Tri-Shape só tem manual, não é? Ou ele vai sozinho? Não vai sozinho, né? Vai sozinho, vai, porque é isso, de um lado, de outro Mas se ele vai você sozinho. errou, você Eu ainda... acho que ele nem consegue, você É. tem que dar, você tem que chegar a dar Não, uma a opção. Omnicam, esse sistema da Cirona, se você capturou errado, Você, você ainda consegue voltar e uma etapa e ajeitar. ajeitar no manual. E às vezes dá uma trabalheira, mas Não, dá muita trabalheira, errar a não é o oclusão, indicado, não é. errem a oclusão, É, atentem à oclusão, porque arrumar depois e funciona. Funciona, é perfeito, não tenho erro. Eu gosto sempre de lembrar, né, ali, obviamente, quando a gente está falando em desenhar as próteses, né, eles dão algumas diquinhas de, o pontinho azul é onde é o limite, é o ok, né? Só que a sim, gente tem que lembrar que tem ligamento periodontal, que vai ser jogado força ali, né? Então, eu deixo isso, no roxinho ali, naquele lugar, sim. aí fica É, que perfeito. aí fica Porque a perfeito. pessoa morde, os dentinhos vão Vão e entram um ceder e aí pouquinho. ela E vai aí ter tem a a diferença oclusão também para perfeita. implante Pensar também. nessa diferenciação para É, implante, né? E aí sim. estudar um pouquinho de oclusão. A base da odontologia vai Sim, prevalecer, né, o tempo continua. inteiro. Sim, e outra parte importante assim que o pessoal tem, eu também tenho já tive mais dificuldade, né? E hoje em dia já consegui ajustar mais isso, é escanear a distal dos molares lá atrás. É que é a Deixar um pouquinho parte a boca. você não com o afastador fica bem difícil. Uhum. Eu que gosto de usar o afastador, eu vou, mas ali no final tira o afastador, fecha a boca e vai com o scanner ali, porque senão não vai pegar. É. Muito design. A não ser que a pessoa tenha aquela abertura maravilhosa dos sons, que não é o comum da Você já se gente. escaneou, Camila? Já me escaneei. Você já se escaneou? Na verdade, eu Não, eu comecei nunca me treinando escaneei. quando chegou o scanner na minha casa, que eu mandei entregar na Eu minha acho que a casa. Camila podia se escanear. Eu vou filmar ela se escaneando e aí vou dando as dicas ali pra vocês. Camila, Eu me escaneei. E assim, e até assim, agora nunca me lembrando desse escaneei. dia, mentira. Vou me escanear. Me escaneei e aí ali foi aonde eu aprendi uma coisa também importante, que é a distância da câmera pro dente. Não pode ser um quilômetro. Eu tô com medo de arranhar, né? Não A arranha não, primeira gente. coisa que eu, quando No chegou, início não. batia o vidrinho ali, Aí eu, meu Deus, me vai gelava quebrar, inteira. socorro, vou ter que chamar o Agora, desse quer pra não, trocar e tal. quero, quebra Não, não. pelo amor de Deus, é o mais próximo possível. E tem, não, que é um tempo, né, de cada scanner tem um tempo de É. pré-aquecimento da câmera, porque Tem isso é super importante, é, porque se você não um deixar, chegou no aquecido. consultório, já liga o scanner Eu lá. sempre faço isso. É. Gente, porque a câmera, ela vai ficar, ela, né, com É igual um abafa, igual espelho. um espelho. Se tiver a A respiração do respiração do paciente, paciente. embaça. E Embaça. aí ela vai dando um pré-aquecimento ali nela que não vai mais embaçar. É. Então isso é bem importante, senão você não consegue E os escanear. scanners, assim, é uma coisa que está muito divertida, na verdade, que está acontecendo com os escaneamentos, né? Porque é um barulho insuportável que é para você ouvir e você Sim. entender quando você está fazendo a captura adequada da imagem e quando você não está fazendo a captura da imagem. O barulho Ele da se Cirona perdeu, já é o barulho que eu já reconheço. É. Eu digo assim, que você sabe que você aprendeu a escanear quando você não olha mais para a boca do paciente. Porque eu, quando estou escaneando, eu não estou olhando para o paciente, eu estou olhando para a tela. Eu estou aqui, ó, olhando para a tela e fazendo o escaneamento. Eu já sei, já entendi. Mas isso demora um pouquinho. Isso demora. Mas se treinem a isso. É a melhor coisa que vocês vão fazer. Porque você está olhando para a boca do paciente, achando que está lindo, maravilhoso, olha para a tela. Tá horrível. Tá tá horrível. Pegando lá o palato. Você não tá nem no não dente, tá nem no na dente. palatina do dente. Então, outra dica. Atentem-se a isso e se adaptem a isso. Até porque você tem que estar ali com o ideal, o centro ali da câmera, tá bem, né, centralizado onde você quer escanear. Mas com relação a isso do barulho, o barulho é realmente chato. Mas eu gosto. Agora, as empresas aí, tem uma empresa muito legal que bota música. Que você pode colocar uma música, tipo, eu quero colocar um Queen. Então, quando eu estiver escaneando, meu scanner vai tocar a música do Queen e eu vou saber que eu estou escaneando. Gente, isso é genial. Não, isso tem é bem uns legal. que pisca rosinha quando está escaneando, legal. pisca azulzinho quando não está escaneando. E as empresas, né, estão inovando, assim, super divertido, inventando moda. Mas acho que é só mais uma forma de... Sim, né? sim. Eu já não consigo trocar o barulho do meu, porque eu já não me adaptei com aquele barulho chato. Eu sinto falta. Teve um dia que deu problema lá no meu... Como o meu não é... sem o barulho eu já fico assim, ai meu Deus, tô perdida. Porque o barulho é tudo. Porque quando você
tá escaneando, ele troca aquele barulhinho ali, né? Você já sabe que, Não, opa, já sabe, tá? é. Começou. Mas isso é uma coisa que as empresas vão vender para vocês. Vão falar, olha, você pode trocar o barulhinho, o meu Mas pisca. isso não Gente, é o isso é o de principal. menos, tá? No final, você vai se adaptar a um só e você não vai conseguir. Se você colocar a música do Queen, vai ser pro resto da sua vida, Aquela música... a música do Queen. Você não vai conseguir trocar. Você vai se adaptar àquilo. Vai. Então, cuidado com a música que você vai escolher, porque vai ficar ali para sempre. Mas acho que deu bastante diquinha, né, Camila? Acho que no geral é isso. É ter esse cuidado, né, de seguir o máximo o que a empresa, né, Entender indica, o que você quer, o que você entender espera desse escaneamento. Exatamente, para não cair na pegadinha de depois Cuidado acabar com se o que você arrependendo. escuta. Sim. Procure sempre, converse com pessoas. Sabe? Vou comprar um Medite. Procure alguém que tenha o Medite, ou então fale comigo e com a Camila, às vezes a gente pode ajudar de alguma maneira. Com certeza, eu até ia falar sobre isso. Quem quiser, a gente tem até artigo falando mais detalhadamente dos fatores que ajudam na curar, se precisão. Isso. A gente, se quiser, bota aqui nos comentários que a gente manda. usou para se basear aqui nessa conversa, a gente pode mandar para vocês, né? E outra... Camila é ótima para isso, me acorda mandando artigo a rodo. De manhã, 7 da manhã. 7 da manhã, tô eu com meu café na mão, Camila me mandando artigo. Ó, isso aqui ama um artigo. Inclusive, vamos já dar um spoilerzinho, que a gente vai começar a desmistificar alguns artigos aí para vocês que não têm tempo ou que não gostam de ler artigo. A gente quer começar a apresentar esses artigos para vocês de forma simplificada, não aqui no podcast, mas em outros formatos de vídeos, mais rápidos mesmo, até para ajudar vocês mesmo. Né? Muita gente não tem tempo nem para buscar artigo, mas para manter todo mundo atualizado e até a gente mesmo, porque a gente agora acabou de dar um monte de informação para vocês e a odontologia digital é tão fluida, tão rápido, que daqui uma semana já não faz mais sentido alguma coisa que a gente falou aqui. E às vezes os artigos demoram a sair. Aí quando saiu já nem é mais atual aquilo. Ainda isso está acontecendo muito na odontologia. Muito. E aí a gente vai começar a fazer isso também dos artigos. Acho que vai ser bem bacana. Para manter todo mundo sempre o mais atualizado possível. O tanto que nós queremos estar atualizado. E a gente quer todo mundo junto com a gente nessa onda aí. E além disso, um pedido, né, final, se vocês puderem deixar também aqui, mandar mensagem pra gente ou deixar aqui no comentário do vídeo, temas que vocês têm interesse, que a gente poderia ajudar. Também a gente gostaria de ter essa interação, feedback, exatamente. Né? E se ficou alguma dúvida com relação a escaneamento, não sei se fomos claras, assim, é um tema que, poxa, exige... Nós poderíamos ficar 5 horas aqui falando desse assunto. Sim. Então, se ficou alguma dúvida, se querem alguma dica específica sobre algo mais específico, pode falar com a gente, que a gente... nós somos bem legais. A gente é legal, a gente é gente boa. Pode falar com a gente, né, Camila? Mas se for muito cedo, Camila. Eu acordo cedo. Camila, ó, super coffee, pode falar com ela a qualquer hora, 5 da manhã, Camila vai estar disponível, tá? Comigo, umas 7h30, 8 da manhã, já consigo responder vocês, né? Não, mas brincadeiras à parte, a gente está à disposição de verdade. Bom, então, é isso. Mais uma vez, estamos felizes de conseguir. É isso aí, valeu. Tá ótimo. Um abraço para vocês.